Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão número 85. Nessa aula de hoje, nós vamos utilizar esta mesma ideia da aula 57, onde nós utilizamos ponto meio segredo com ponto alto. Então, é uma variação do ponto meio segredo do grupo 2, que pode ser ponto alto ou ponto duplo, conforme tem aqui ponto duplo. Até pus de cabeça para baixo. Então, nós vamos utilizar um tutorial parecido com essa variação. Eu também já fiz alguma coisa parecida na aula 5 e na aula 27. Mas cada um tem a sua variação e tem a sua característica própria. Então, neste caso, hoje, nós vamos ver esta variação aqui, ó. Naquele caso da aula 57 que eu acabei de mostrar para vocês, nós temos um tutorial em 2D, aqui nesse caso, né? 2D, duas dimensões, ou seja, nós temos somente largura e comprimento. Agora, neste caso aqui, ó, nós temos um tutorial em 3D. 3D significa o quê? 3 dimensões, largura, comprimento e altura, porque ele fica repolhudinho. Então, ele tem uma altura, conforme vocês podem aqui perceber, ó. Ele fica, então, em 3D. Então, nós vamos fazer esse tutorial aqui para vocês verem que quantidade de variações que nós podemos fazer com esse tutorial aqui, ó. Eu vou fazer este e mostrar mais alguns outros que a gente fez. Então, aqui no caso, nós vamos começar com poucos pontos meio segredos, porque é só mesmo para vocês aprenderem. Não vou fazer do tamanho do tutorial não, porque o tamanho do tutorial tem que ser um maiorzinho para vocês conseguirem entender e enxergar como que fica o resultado do trabalho. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Com 5 pontos meio segredos, eu acredito que vai dar para vocês enxergarem e aprenderem como que faz esse trabalho, né? Então, nós vamos fazer essa variação da aula de hoje, né? Que é do grupo 2. Então, nós vamos dar as 2 voltas na agulha, como de praxe, fazer a primeira correntinha e vamos fazer o primeiro ponto meio segredo. Olha, esse ponto meio segredo desse tutorial aqui, ó, ele é uma variação do ponto meio segredo, porque ao invés de colocar aqui somente um ponto baixo, nós estamos colocando 4 pontos baixos com laçada. Poderia também ser 3 pontos baixos com laçada, mas nesse tutorial nós estamos colocando 4 pontos baixos com laçada. Então, nós estamos colocando um ponto baixo com laçada, 2, 3, 4. Uma correntinha, fiz o primeira variação do ponto meio segredo. Um ponto já está pronto. Então, agora estamos fazendo o segundo, né? Um ponto baixo com laçada, 2 pontos baixos com laçada, 3 pontos baixos com laçada, 4 pontos baixos com laçada. Eu acho que mais de 4 já vai ficar um pouquinho difícil, porque eu já estou quase chegando na metade do elozinho. Então, 4 é um tanto bom. Então, nós já fizemos aqui, ó, 2, então vamos fazer mais 3. Então, conforme eu falei, 5 pontos meio segredos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, estão aqui os 5 primeiros pontos meio segredos para vocês aprenderem esse tutorial. Então, agora nós já vamos fazer a virada. A virada são 3 correntinhas. Vamos ver aqui. Eu quero fazer um que seja mais... Tá, já sei como que eu vou fazer. 3 correntinhas, então nós vamos... Aliás, eu vou pôr 4. 4 por causa desses 4 pontos que estão aqui, ó. Esses 4 pontos que estão aqui, eles estão cobrindo, ó, metade do ponto meio segredo. Então, eu estou fazendo 4 correntinhas nesse caso, para não ficar muito apertado. E nós vamos prender aqui, ó, dentro do ponto meio segredo com ponto baixo. Agora, nós vamos subir 3 correntinhas e vamos fazer aqui um grupinho com 4 pontos altos. Passa 1, passa 2, laçada na agulha, passa 1,
passa 2, passa 2. Fiz o primeiro grupinho, já vou passar a laçada na agulha e já vou para o próximo. Vou fazer mais um grupinho de 4 pontos altos. Passa 1, passa 2, laçada na agulha. Passa 1, passa 2, laçada na agulha. Passa 1, passa 2. Então, ó, nós vamos fazer esses grupinhos de 4 pontos altos. Deixa eu conferir. É exatamente isso. Grupinhos de 4 pontos altos. Então, nós vamos fazer toda essa carreira de 4 pontos altos. Então, queridas, nós fizemos, né, os 4 grupinhos de pontos altos em todo ponto meio segredo, sem colocar nada ao passar dos 4 pontos altos para o próximo, sem correntinha nenhuma. Então, agora nós fizemos aqui o último, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, fazer a virada e fazer o ponto meio segredo. A variação, né? Com 4 pontos baixos com laçada. Então, nós estamos fazendo aqui, ó. Já colocamos 3, o quarto ponto baixo com laçada, uma correntinha. Agora, ó, vocês não precisam prender aqui dentro, pode prender assim, ó, passando por dentro. Não precisa fazer introduzindo a agulha no meio do crochê, não. Estamos fazendo novamente mais uma variação do ponto meio segredo. 4 pontos baixos com laçada. Uma correntinha, vamos prender aqui dentro, ó. Estamos prendendo aqui dentro. Então, dessa mesma forma que eu fiz aqui, ó, os pontos, nós vamos então fazer o restante da carreira. Olha, o último ponto meio segredo, nós vamos prender ele aqui, ó, na cabecinha da terceira correntinha, quando nós começamos essa carreira aqui, ó. Então, nós vamos prender com um ponto baixo. Vamos fazer 1, 2, 3, 4. Olha, se eu quiser fazer agora uma carreira de ponto também meio segredo, posso. Então, aqui no caso, nós vamos repetir o quadrinho agora não. Agora nós vamos fazer mais uma carreira com o ponto meio segredo, com 4 pontos baixos com laçada. Então, nós estamos prendendo aqui dentro, ó. Novamente, 1, 2, 3, 4. Ponto meio segredo, 4 pontos baixos com laçada, prendo aqui no meio. Ó, então, vocês vão perceber o seguinte, que esse tutorial, ele tem 2 tipos de carreira. Ele tem a carreira do ponto meio segredo com 4 pontos baixos com laçada e ele tem a carreira de grupos de 4 pontos altos. Com essas 2 carreiras, eu vou poder fazer uma variação muito grande. Eu posso colocar, ó, igual eu coloquei aqui, ó, uma carreira de ponto meio segredo, uma carreira de quadrinho, uma carreira de ponto meio segredo, uma carreira de quadrinho, mas também eu posso fazer uma variação muito grande, que eu trouxe para vocês verem, alguns tutoriais para vocês entenderem a quantidade de variação que a gente pode fazer com esse recurso. Vamos ver esse primeiro aqui que eu trouxe. Aqui está a parte da frente. Vejam vocês como que eu fiz esse, ó. Tudo a mesma coisa. 1, 2, 3 carreiras de ponto meio segredo, quadrinho. Uma carreira de ponto meio segredo, quadrinho. 1, 2, 3 de ponto meio segredo, quadrinho. Uma, quadrinho. Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo 2 listas horizontais? 2 listas horizontais. 3 carreiras, uma lista horizontal, já estou fazendo a carreira de ponto meio segredo, ou seja, estou voltando aqui nessa, ó, para depois fazer horizontal. Então, aqui é um tipo já que eu posso jogar, né, essas 2 carreiras que nós vimos. Então, nesse caso aqui, ó, só para vocês verem que é a mesma coisa, nós estamos aqui, ó,
vocês perceberam que nós precisamos de fazer as carreiras de ponto alto sempre pelo direito? Se você estiver fazendo para lá e para cá, né? Agora, se for uma peça redonda, já não tem problema nenhum. Mas se for uma peça que vai fazer para lá e para cá, uma peça aberta, tipo tapete, caminho de mesa, vestidos abertos, né? Então, vocês vão ter que fazer a quantidade de carreiras de ponto meio segredo tem que ser em número ímpar. Ou tem que ser uma, ou tem que ser 3, ou tem que ser 5, ou 7. Tem que ser em número ímpar para que essa carreira de pontos altos fique sempre pelo direito, que fica um trabalho mais bonito. Então, aqui agora, ó, nós vamos então mostrar para vocês que esta variação aqui, ó, é igualzinho a esse princípio que eu ensinei para vocês. Eu dei para vocês o princípio e agora a gente pode montar, né, uma série de variações. Então, aqui, por exemplo, eu já fiz o ponto meio segredo com 4 pontos baixos com laçada, vou prender aqui no meio. É a mesma coisa. Vou repetir o ponto meio segredo com 4 laçadas, sempre segurando a base do ponto meio segredo para que o elo fique bem bonitinho. 4 pontos baixos com laçada, vou prender aqui. Vou fazer novamente. Mais um ponto meio segredo, passa 1, 2, 3, 4, uma correntinha, e nós vamos prender aqui, ó, na esquina da cabeça da terceira correntinha quando eu comecei essa carreira. Fechei, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vamos prender aqui dentro, ó. Nesse tutorial, está agora na vez de repetir a carreira de quadrinho, porque eu estou fazendo alternado. 3 carreiras de ponto meio segredo, uma de quadrinho, uma de ponto meio segredo, uma de quadrinho. 3 de ponto meio segredo, uma de quadrinho, uma de ponto meio segredo. Agora é a vez do quadrinho. Então, agora a mesma coisa. Vamos fazer os 4 quadrinhos de pontos altos. São 4 pontos altos para formar cada quadrinho. Eu já passo para o próximo, ó, direto. Já estou fazendo o próximo grupo de 4 pontos altos. E assim eu termino essa carreira para encerrar esse tutorial e vejam vocês que visual bonito que ficou esse trabalho. Ficou um trabalho em 3D muito interessante. Depois a gente termina de fazer esse. Agora vejam vocês um outro aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, ó. Esse daqui eu já fiz um pouquinho diferente, ó. Eu já fiz 3 carreiras de ponto meio segredo, uma carreira de ponto duplo. 3 de ponto meio segredo, uma de ponto duplo. 3 de ponto meio segredo, uma de ponto duplo. 3 de ponto meio segredo, uma de ponto duplo. A mesma coisa, o ponto meio segredo com 4 pontos baixos com laçada. Então, vejam vocês que as carreiras horizontais elas estão um pouco maiores, mais destacadas por causa do ponto duplo. Então é a mesma coisa, tá, moçada? Ó, é só fazer os pontos duplos. Passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 2 laçadas na agulha, passa 1, passa... Não, peraí que eu dei uma laçada só. Tem que ser 2. 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. Vão direto para o próximo. É 2 laçadas, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, novamente, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, o terceiro ponto duplo, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, e o último ponto duplo desta carreira.
Pronto, encerrei aqui. Então vejam vocês, olha, como que esse tutorial ele já ficou diferenciado por causa do ponto duplo, mas também ficou tão bonito quanto o outro trabalho, né? Agora nós temos um outro aqui, vamos ver que variação que nós fizemos nesse aqui. Nesse aqui nós fizemos a seguinte variação, ó. Uma carreira de ponto meio segredo, uma de quadrinho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, uma de quadrinho. 1, 2, 3, 4, 5, uma de quadrinho. 1, 2, 3, 4, 5, uma de quadrinho. É igual eu falei com vocês. A quantidade de carreira de ponto meio segredo tem que ser sempre em número ímpar, para que os quadrinhos fiquem pelo direito, quando a peça for para lá e para cá. Então vejam vocês, ó, que nessa aqui eu já fiz com 5. Já deu um resultado diferente. Por quê? As listas horizontais, elas ficaram mais distantes umas das outras. Mas o resultado, né, gente, fica também tão bonito quanto os outros. Fica um trabalho em 3D. Então aqui no caso, ó, nós já estamos colocando o ponto alto, né? 4 pontos altos, fazendo os grupinhos dos 4 pontos altos. 4 pontos altos é um tanto que eu acho que fica bom, tá, moçada? Que não fica nem muito vazado, mas também não fica muito fechado. Então, eu acredito que seja uma quantidade de equilíbrio. Igual também os 4 pontos com laçada para fazer a variação do ponto meio segredo. É uma quantidade que eu também acho que fica boa. Então, aqui eu já posso até encerrar essa peça aqui, não precisa mais do que isso, não. Então, vejam vocês, ó, como que também fica interessante e as listas, elas ficam distantes umas das outras. Então, aqui é uma peça mais vazada, né? Aí vocês têm que direcionar para um trabalho que dê certo com essa peça. Agora, vamos ver aqui uma outra sugestão que eu fiz. Vejam vocês aqui nessa sugestão aqui, ó. Nessa sugestão, nós fizemos assim, ó. 1, 2, 3, uma carreira com os 4 pontos altos. 1, 2, 3 com os 4 pontos altos. Assim, essa daqui também foi de 3 em 3 com os pontos altos. Eu fiz para mostrar para vocês a diferença do ponto duplo, né? Aqui também foi de 3 em 3 com o ponto duplo. Então vejam vocês que deu uma diferença. Aqui a lista ficou mais larga e aqui ficou mais estreita. Então vejam vocês que todas essas variações aqui, ó, elas são do mesmo sistema, né? Usando somente 2 tipos de carreira, mas você pode jogar esses 2 tipos de carreira de várias maneiras. Você pode jogar de acordo com a sua ideia, com a sua criatividade. Eu fiz aqui 4 modelos para mostrar para vocês, né? Como que vocês podem variar, mas vocês ainda podem fazer mais modelos, tá? Eu gostaria que vocês criassem também modelos diferentes, tá? Qualquer dificuldade, vocês coloquem nos comentários, que nós teremos o maior prazer em tirar. Estamos abertas às sugestões que a gente está atendendo de acordo com as nossas possibilidades. Estamos atendendo a todas as sugestões. Gostaria de saber de onde vocês estão assistindo essas aulas, de qual cidade, até onde as aulas estão indo. E que Deus as abençoe poderosamente, queridas. Compartilhem para que mais colegas possam aprender essas novidades. Fiquem na graça do Senhor.